o Outlook global, que a equipe de pesquisa aqui da Allianz tem, né, do qual eu faço a parte. Como vocês podem ver, aqui é o tema, né, dessa apresentação, se chama "Tudo em todo lugar ao mesmo tempo", né. Isso faz referência um pouco ao último choque global que a gente vivenciou, né, um estresse financeiro que começou ali no início de março, né, desse ano, de que foi desencadeado pela crise, né, pela uma dificuldade financeira vivida pelo Silicon Valley Bank, né, que é um banco, o SVB, um banco americano especializado no financiamento de startups, que acabou sofrendo, tendo dificuldades, né, sofreu perdas massivas por causa da ajustação de marcação a mercado dos títulos longos que eles tinham no portfólio, e isso acabou levando a uma saída, né, de uma onda de saída, né, de depósitos, de retirada de depósitos do banco. Isso acabou gerando uma crise, né, a crise financeira naquele momento, uma crise de liquidez, no qual o Fed, né, que é o Banco Central americano, teve que intervir rapidamente a fim de evitar uma crise, financeira mais, pronunciada. Mas, ainda assim, o que a gente viu no mercado naquele momento foi que acabou gerando uma grande volatilidade, a gente viu que a bolsa americana perdeu mais de 15% em uma semana, e o Fed teve que realmente agir ali para garantir, para evitar um risco sistêmico, mas ainda assim, os investidores começaram a se perguntar, né, a começar a fazer várias questões sobre a saúde, né, bancária, né, a questão da estabilidade financeira nos mercados globais, como um todo, né. Então e ontem, né, e mesmo hoje a gente viu, né, que esse tópico voltou um pouco à tona, né, a gente viu que os mercados começaram um pouco instáveis, porque há novamente, né, um medo, né, essa estabilidade financeira voltou à tona, porque a gente vê um novo banco americano, que é o First Republic, que está tendo depósitos, né, a saída, retirada de depósitos bem grandes, né. Então esse tema, né, tem voltado à tona, né. Então o que a gente observa é que isso tudo, né, essa questão nos mostra que a gente está conectado, né, e também se a gente pensar nos últimos 3 anos, a gente vem passando por, vários choques globais, né, então a gente passou por uma pandemia, a gente também teve graves interrupções na cadeia de suprimentos, a gente teve o início de uma guerra, uma crise energética, e agora essa questão, né, de tensões nos mercados financeiros mostra que nós estamos todos, muito conectados, né. Então é sim, tudo acontece em todo lugar ao mesmo tempo. Então essa é um pouco do cenário, da dinâmica, né, do cenário da conjuntura que a gente vê nesse momento. Entrando um pouquinho mais aqui nos detalhes, deixa eu mudar aqui um pouquinho. O que a gente observa é que então a gente vê um estresse, né, financeiro, essa questão da estabilidade financeira está bastante, presente nesse momento. Então a gente vê um estresse financeiro por hora, um tanto local, mas a gente não enxerga uma crise, tá. Então aqui no gráfico da esquerda, a gente não enxerga uma crise, porque na verdade o sistema, a saúde do sistema bancário melhorou bastante na última década. Então no gráfico aqui da esquerda a gente mostra um aumento, né, no risco, né, na percepção de risco dos bancos, aqui na Europa, nos Estados Unidos e no Reino Unido, mas no gráfico da direita a gente mostra que a saúde bancária realmente melhorou nessa última década e sobretudo aqui na zona do euro, que é o verde, né. A gente vê, por exemplo, que a taxa, né, o número de empréstimos improdutivos diminuiu nos portfólios dos bancos diminuiu substancialmente, né, de 7% a 3%, esse é um último dado, né. Então a gente vê que essa melhora na saúde, né, financeira dos bancos, né, vamos dizer assim, ela faz, né, ela assegura um pouco mais, ela limita um pouco mais o risco de uma grave crise financeira, tá. Mas, deixa eu mudar aqui meu slide. Mas ainda assim, o que é o cenário, o contexto que a gente vive é de questões de estabilidade financeira, aumento significativo na das taxas de juros globais, mas, uma crise energética que ainda não terminou, num contexto de guerra, né, que a gente ainda continua, isso tudo esses elementos vão, delinear um pouco, mudar um pouco, né, o cenário global para o ano, e o que para a gente aqui da Aliança se traduz um pouco com um menor crescimento,
É um crescimento um pouco mais moderado. Então, nos próximos 2 anos a gente acredita, né, a gente tem como projeção que um crescimento global vai ser em torno um pouquinho acima de 2% nos próximos 2 anos, e a gente vê diferenças significativas entre o que vai acontecer nos países avançados e uma divergência entre os países avançados e nos países, emergentes. Então aqui, nos Estados Unidos, por exemplo, para esse ano, a gente observa, no total, né, do ano, a gente vê uma desaceleração significativa, né, na segunda parte do ano a gente vê que a economia americana vai entrar em recessão, né, ou seja, a gente vai ver a economia americana com 2 trimestres consecutivos de crescimento negativo a partir do segundo trimestre do ano, muito desencadeado por um aperto financeiro, né, com as taxas de juros mais elevadas. Essa questão, os bancos também vão, né, ter a tendência de dar também menos empréstimos. A gente já vê a número de capex, né, dos investimentos extremamente baixo. A gente acha que isso tudo também vai acabar pesando na confiança e vai ocasionar, gerar um menor crescimento, mesmo a recessão no país. Então esse é um pouco o cenário que a gente tem para os Estados Unidos. Mais ou menos os mesmos fatores, né, também vão pesar sobre a zona do euro. A gente trabalha, né, com o BCE, o Banco Central Europeu vai continuar elevando um pouco mais as taxas de juros, né, para combater a inflação, o núcleo da inflação que ainda está extremamente, elevado aqui na região. E esses fatores também vão acabar pesando sobre a confiança, ainda mais com o crescimento global um pouco menor, e vai impactar aqui o crescimento econômico na região. Para a zona do euro especificamente, a gente tem uns indicadores, né, de probabilidade de recessão, que nos mostram uma recessão leve, possível na Alemanha e na Itália. Com os países aqui ibéricos, né, a gente tem Espanha com crescimento de, cerca de 1%, e também a gente vê um crescimento de no mínimo 1% para Portugal, nesse ano. Tá? Enquanto isso, as economias emergentes, elas vão se beneficiar de um crescimento na China, da abertura econômica na China. Aqui, por hora, a gente trabalha com um crescimento de 5%, mas os dados do primeiro trimestre do ano foram bastante positivos, então, muito provavelmente, a gente vai revisar esse número aqui um pouquinho para cima esse ano, e as economias, então, emergentes estão se beneficiando, sobretudo ali na América Latina, desse impulso, da China, né, um certo impulso pelo lado externo. Porém, como outros bancos centrais do mundo, várias economias dos países emergentes, né, os bancos centrais também elevaram significativamente as taxas de juros no último ano, 1 ano e meio, e isso também vai ter repercussões, né, vão impactar o crescimento, doméstico, né. Então, a gente vê que esses países aqui, por exemplo, na América Latina, vai continuar crescendo, mas, por exemplo, aqui no Brasil, mas é um crescimento menor do que a gente viu no ano passado, e essa é um pouco a história para os países de economias emergentes também. Pelo lado aqui do consumo, que a gente, observa que que a gente vê que o consumo vai moderar um pouco. A gente vê, por exemplo, que as taxas de poupança, que foram significativas, que aumentaram bastante ali durante a pandemia, elas já se ajustaram, já diminuíram bastante, que são os dados das economias avançadas, Estados Unidos, Euroárea e Reino Unido. E mostram, né, então, que provavelmente os consumidores, as famílias já utilizaram parte desse excesso de poupança para manter um certo padrão de consumo no ano passado, muito provavelmente para compensar uma certa perda, da renda real que foi ocasionada, né, pela inflação extremamente elevada na região. Então, o que a gente observa aqui é que o consumidor, pelo lado da poupança, já utilizou bastante essa poupança para manter o padrão de consumo. Então, para esse ano, esse excesso de poupança já não é tão mais existente. E também o que a gente observa é que o crédito ao consumidor aumentou significativamente nos últimos 2 anos. Então, o que a gente vê é que o consumidor, ele está tem um pouco de limite, né? Se sente um pouco limitado, porque não tem mais excesso de poupança. Crédito ao consumidor, ele já
se já pegou bastante empréstimo, e com essa condição, com essa questão, de estabilidade financeira um pouco mais complicada, com as taxas de juros mais elevadas, a gente também vê os bancos que muito provavelmente vão dificultar, né, vão ter, hã, mais dar mais empréstimos, né. Então a gente vê um consumo um pouco mais moderado, né, um consumo que vai ajudar menos, em termos de crescimento. E isso a gente já começa a ver um pouco aqui nos dados, né, sobretudo, gastos dos consumidores com bens já se estabilizou, né, em serviços isso ainda não é visto muito bem, mas em bens a gente observa, esse fenômeno, né, os gastos consumidores se moderando um pouco, e aqui nesse gráfico da direita, né, parece ser um gráfico um tanto complicado, mas na verdade a gente se concentra aqui no terceiro quadrante, né, que é o que interessa para a gente. Ele mostra a linha rosa, aqui é a zona do euro, e a linha azul são os Estados Unidos. O que esse gráfico mostra aqui, na verdade, é que a gente tem uma demanda que está um pouco negativa e a gente tem um excesso de produção. Né, e isso já vem acontecendo desde o quarto trimestre, do ano passado, né, de 2022. Então a gente se encontra nesse quadrante aqui, o que mostra que a gente tem um excesso, de oferta. E essa, né, que já vem acontecendo então desde o quarto trimestre de 2022, e essa é uma tendência que a gente acredita que vai durar um pouco, né, vai ser vai durar, esse fenômeno vai durar ao longo do ano, porque a gente vê demanda um pouco menor, a gente viu uma reposição de estoques, novos investimentos que foram feitos ano passado também, e a questão dos transportes, né, também que foi um problemático no passado, né, da pra as ca a de essa disrupção da cadeia produtiva, a gente já começa a ver uma normalização nas cadeias de abastecimento. Então, muito provavelmente, esse ano a gente vai ver um certo excesso, de oferta, um excesso de produção. A boa notícia, né, com isso, é que a contribuição, né, das rupturas dessa cadeia de abastecimento para a inflação está diminuindo, né, a gente vê uma tendência clara de baixa, né, então isso mostra que pelo lado da oferta a gente começa a ter um pouco menos, pressão, né, sobre os preços, né, vindo dessa já que essa ruptura da cadeia de abastecimento ela está se normalizando. Então a gente vê menos pressão aqui por esse lado na inflação. Ainda assim, nossas projeções mostram, né, então esse sim é um dado positivo, mas segundo as nossas projeções, a gente ainda espera a inflação continuar um pouco elevada, né, para 2023 e para 2024. Inflação mais baixa, né, do que o pico de global, aqui nível global, de quase 9% que foi atingido no ano passado, né, então a gente vê uma desaceleração, mas ainda assim, o nível de inflação que em torno de 6% e 4% para o ano que vem, isso é bastante elevado se a gente pensa que a meta de inflação do Banco Central Europeu, né, é de 2%. Então o que a gente observa é que aqui é o gráfico da direita que eu quero mostrar, a energia, né, foi um fator que pesou bastante, que contribuiu bastante para a inflação nos últimos 2 anos. Isso não vai mais ser um problema ao longo de em 2023, porém a gente espera uma certa pressão pelo lado de bens e de serviços, e muito dos serviços, uma pressão pelo lado dos serviços vem pelas expectativas de um aumento de salários, na região, aqui na zona do euro, ao longo de 2023 e também ao longo do ano que vem. Então a gente vê que essa pressão, né, uma pressão vinda pelo lado dada essas expectativas de aumento de salários mínimos na região. Dito isso, para a inflação também nesse cenário, a gente não pode um risco, né, para a inflação, essa crise energética na Europa, né, ela resta uma incógnita, né, a gente não pode esquecer que a gente ainda tem essa guerra da Rússia e da Ucrânia, né, que essa é uma questão que pode voltar à tona, sobretudo no segundo semestre do ano. Então, se a gente vê aqui no gráfico da esquerda, nós notamos que os preços de eletricidade, mesmo de gás natural, já abaixou significativamente dos picos que foram atingidos ano passado, né, sobretudo na segunda parte, no segundo semestre,
do ano, então a gente observa que os investidores estão um tanto mais, complacentes, assim, tem um pouco de talvez de bom humor, porque é o final do inverno, e também a gente vê que os estoques aqui no gráfico da direita, de armazenamento de gás na Europa estão elevados, então isso tudo exerce, uma menor pressão sobre os preços, de eletricidade. Porém, na segunda parte do ano, talvez as coisas mudem, sobretudo se a gente tiver um inverno, perspectivas de um inverno um pouco mais frio, né. O que a gente observa é que a União Europeia conseguiu reduzir o consumo, né, em torno de 20% de energia, conseguiu, reduzir esse consumo, porém, em épocas de inverno, em épocas mais frias, as famílias têm uma tendência a não reduzir o consumo de eletricidade. Então, dependendo de como for o inverno, o próximo inverno, a gente pode ter essa questão energética, essa questão do estoque de gás voltando um pouco à tona na região. E daí, se isso acontecer, a gente pode ver um novo pico, né, um aumento nos preços de eletricidade. Então isso resta uma questão, uma incógnita, um risco a ser considerado. Não é o nosso cenário de base, mas é bom a gente ter isso em mente, que isso é um risco a ser considerado nessas projeções de inflação. Em relação à política monetária, o que a gente viu aqui, talvez o Banco Central Europeu e mesmo o Fed, nos Estados Unidos, o Banco Central americano, eles demoraram um pouco para aumentar as taxas de juros, né, e mais os mercados foram se ajustando, né, reprecificaram várias vezes esse aumento, né, dos juros, né, qual seria o passo, né, de política monetária. Então isso daqui é só para mostrar um pouco para vocês toda a incerteza, a linha pontilhada mostra esses vários reajustes, né, dos mercados sobre a curva, de juros, sobre o aumento da taxa de juros desses bancos centrais. E onde, né, o que a gente espera então, dado essa questão da estabilidade financeira, ela surgiu, está, né, uma questão bem à tona nesse momento, a gente espera ainda que o Banco Central Europeu vai elevar a taxa de juros, mas ainda 2 vezes, na reunião de maio e de junho, vai trazer a taxa de juros a 3,5% e vai mantê-la nesse nível até mais ou menos o primeiro trimestre do ano que vem, tá. E isso, o Banco Central ainda está muito preocupado com os níveis de inflação, sobretudo com o núcleo da inflação que ainda está bastante elevado na região. Nos Estados Unidos, a gente também trabalha com essa ideia que o Banco Central americano vai aumentar ainda a taxa de juros até junho, mas que como, apresentado anteriormente, devido à recessão, a gente espera que o Banco Central vai reduzir as taxas de juros no final do ano e vai continuar, vai manter esse ritmo no ano que vem, né. Então eles vão aumentar agora, controlar um pouco mais a inflação, recessão ganhando um corpo, mais espaço no país, depois eles vão ter uma certa margem para conseguir reduzir os juros um pouco mais para frente. Então a gente esse é o nosso cenário, de juros para os principais, bancos centrais. Pelo lado fiscal, a gente observa que os governos ajudaram bastante, né, o crescimento do PIB no ano passado, isso para Estados Unidos e para o Reino Unido e para a zona do euro de uma forma geral, porém a gente vê um pouco espaço, né, para que mais seja feito, e isso vem pelo lado da dívida que já está extremamente elevada, né, em todos os países em torno acima de, na maioria, não considerando a Alemanha, acima de 100% hã, a razão, né, da dívida sobre o PIB é extremamente elevada. Então, a gente acha que tem um impulso fiscal deve se enfraquecer aqui ao longo do ano. Em relação à China, a gente está um pouco mais pessimista, né, que o mercado, porque a gente vê a China em recuperação, uma recuperação que é liderada pelo consumo privado, mas a gente observa que o mercado de trabalho ele está um pouco lento, eles não têm um excesso de poupança, então a gente tem um pouco de dúvida em relação a esse consumo privado. Fora que uma demanda externa um pouco mais fraca também vai impactar um pouco as exportações também. Então, a gente espera, a gente vê um crescimento, mas a gente não está tão positivo como a maioria do mercado está. Ainda assim, essa reabertura da China
sim, ajuda e tem ajudado, né, no GDP, no crescimento do PIB de algumas, de vários países, e aqui a gente cita alguns, como mesmo os Estados Unidos ou, Brasil, Chile, enfim, essa reabertura tem ajudado sim no crescimento do PIB de alguns, países no mundo. Dado essa reabertura da China, né, isso, como eu também mencionei, tem ajudado alguns países emergentes de uma forma geral, as moedas se estabilizaram, as moedas que têm ganhado mais contra o dólar estão na América Latina, sobretudo aqui o o peso mexicano e o real brasileiro. Isso muito porque eles são exportadores de commodities, mas também eles têm níveis de taxa de juros extremamente elevados, então significa que um bom lugar para investimentos, quando você não tem muito, no momento de menor aversão ao risco, sobretudo, mas ainda assim o que a gente vê é que há uma dispersão muito grande entre os países emergentes, então a gente precisa uma certa cautela na hora de investir nesses países, e aqui a gente mostra quais os países que têm maiores pagamentos de juros da dívida nesse ano, quais os países que talvez vão enfrentar dificuldades nesse ano. Então, um deles é o Egito, outro pode ser a Hungria, mesmo o Brasil tem um pagamento de juros importante esse ano, mas o Brasil talvez se encontre numa posição um pouco mais privilegiada, porque tem uma dívida, sobretudo interna, pouca dívida externa, então num contexto global que pode ficar um pouco mais complicado, o Brasil ainda assim pode se sobressair em relação a outros países que são mais expostos a situação, global, que tem déficit em contas correntes, como é o caso da Colômbia ou mesmo do Chile. Então a gente mostra aqui, né, a gente vê, os emergentes, a gente fala que precisa de uma certa cautela e realmente, selecionar, né, analisar caso por caso quais os países que podem se beneficiar nessa situação. Então, essa foi a minha apresentação geral do cenário, global que a gente tem, e se eu tivesse que descrevê-lo em uma só palavra, eu diria que seria cautela, né, novamente. Acho que no passado eu já tinha, trazido isso, né, essa questão que a gente precisa de um pouco de cautela, e esse ano, a gente continua com a mesma sensação. É isso, muito obrigada. Agradecer mais uma vez à COSEC pelo convite que endereçou ao BPI e vou passar a, a transmitir a nossa opinião sobre a economia portuguesa depois das palavras globais e do cenário global apresentado pela Roberta. Portanto, grosso modo, os principais condicionantes da economia portuguesa são naturalmente os mesmos, embora Portugal esteja mais exposto, por exemplo, à subida de taxas de juros do que outras economias, pelo menos pelo lado das famílias. Mas ainda antes de entrar no detalhe, gostava de transmitir uma visão global e um bocadinho de distância da economia portuguesa, hum, que numa palavra eu gostaria de transmitir que a nossa opinião é de que a economia está bastante resiliente. No fundo, resiliência será a palavra-chave para a economia. Eh, e esta resiliência reflete-se, por exemplo, no crescimento económico bastante forte nos últimos 2 anos, foi forte comparativamente a outras economias europeias e a outras economias, desenvolvidas, e é forte, sobretudo quando medida em termos per capita. De facto, as tendências demográficas em Portugal, sobretudo numa perspectiva de com alguns anos de distância, têm sido negativas, pelo menos até à pandemia. Portanto, se tivermos em conta essa evolução demográfica, de facto, o desempenho da economia transmite algum conforto e portanto, dá uma perspectiva favorável. Nos últimos anos, atendendo aos choques múltiplos a que as economias globais estiveram sujeitos e Portugal também, a economia mostrou bastante resiliência. E esta resiliência também
é derivada de melhorias estruturais que podemos referir e que vão ser evidentes também na minha apresentação, nomeadamente balanços mais equilibrados de famílias, de empresas, do Estado, menor alavancagem. Portanto, este é um ingrediente fundamental para enfrentar os desafios que atualmente se defrontam em termos globais. Mas passando para o detalhe, aquilo que podemos verificar é que o ano 2023 arrancou firme. Portanto, em 21 e 22 Portugal registrou um crescimento de 5,5% e de 6,7%, portanto um crescimento significativo. Como podem verificar, portanto, nas barras estão os contributos das diversas componentes. O contributo das exportações foi importante, com o turismo naturalmente por trás também, mas não é só turismo, são também outros serviços e também a parte de mercadorias, de bens, foi muito importante. Depois o consumo privado também a suportar. Os gastos, a despesa pública, portanto, que é a barrinha azul, que também permitiu suportar a atividade de alguma forma e o investimento. A nossa previsão para 2023, portanto, ainda está neste momento em fase de revisão, é uma previsão de crescimento de 1% estamos a preparar para rever em alta, agora no início do mês de maio, depois de conhecida a performance do primeiro trimestre. Portanto, nós estávamos bastante cautelosos relativamente à passagem do inverno, ao impacto no fundo temia-se o impacto que a crise energética pudesse ter nas economias europeias, com as quais Portugal mais se relaciona e também em Portugal. Portanto, esse impacto não foi bastante mais moderado e depois de uma fase de redução acentuada, por exemplo, da confiança até outubro, tem-se verificado uma recuperação ainda que moderada. O que há a destacar é que Portugal, no final de 2022, já estava mais de 3% acima do nível de 2019. Portanto, o que também demonstra a resiliência e alguma capacidade dinâmica subjacente. Passando aos indicadores sintéticos de atividade, como eu referia, todos os indicadores agora neste primeiro trimestre têm apontado para um crescimento ainda que moderado. Portanto, os indicadores com maior correlação com o PIB apontam certamente para uma variação positiva da atividade. As previsões oscilam bastante e em Portugal é muito difícil fazer previsões do próprio trimestre, portanto, os chamados nowcasting, porque os indicadores são extremamente voláteis, portanto, a economia é bastante pequena e é complicado fazer previsões, mas tudo aponta que será um crescimento positivo. A nossa previsão é de 0,2, mas é possível que seja mais forte e este dado vai ser divulgado amanhã. Portanto, por exemplo, os indicadores de sentimento, os indicadores sintéticos de sentimento, também têm apontado para a melhoria. Portanto, tem havido uma melhoria mais ou menos transversal. O indicador de consumo, de confiança das famílias, é aquele que se situa num patamar relativamente mais baixo, mas ainda assim tem tendência de recuperação. Depois, em termos setoriais, aquilo que se verifica é que, por exemplo, a indústria tem um comportamento bastante volátil, mas o retalho tem tendência a estabilizar, mas tem havido bom comportamento na margem de confiança no setor, nos serviços e também na construção, portanto que são bons indicadores da evolução prospectiva.
Pois, olhando agora um pouco mais para as famílias, portanto, para as perspectivas de evolução do consumo privado, que é sempre um importante suporte da atividade, e no ano passado, quer em 21, quer em 22, foi responsável por mais de metade do crescimento. Portanto, olhando para, por exemplo, para o rendimento disponível, verificamos que a evolução foi bastante positiva em 2022, portanto, em 2022 o rendimento disponível aumentou 7,8% das famílias, quando temos em conta a inflação, ainda assim dá uma variação positiva. Portanto, quer em 21, quer em 22, o rendimento disponível esteve aqui de alguma forma a suportar o, o consumo privado e o consumo das famílias. E, portanto, é uma tendência globalmente positiva. Nós sabemos que as distribuições depois implicam um comportamento diferente, mas, numa forma global, é animador que o rendimento, mesmo retirando a inflação, tenha continuado a aumentar ligeiramente. Depois, olhando para os balanços, para a parte do estoque, digamos assim, o que verificamos é que os níveis de endividamento têm estado a reduzir e no final de 2022 já se situavam abaixo dos níveis pré-Covid, portanto estavam em 61,5% do PIB abaixo dos níveis de 2019. O aumento que se verificou com o Covid teve a ver com a questão das moratórias, uma vez acabadas e, portanto, retomado o normal, o normal pagamento dos empréstimos, ao que acresce, portanto, o aumento também das amortizações que se tem vindo a verificar, dado a subida de taxas de juros, tem havido mais amortizações antecipadas de empréstimos, portanto, tudo isto resulta numa redução do endividamento das famílias, que ainda assim está acima dos níveis da zona euro, mas está em níveis muito mais confortáveis do que nas crises anteriores. Depois, quando olhamos também para a poupança financeira, que está aqui no gráfico do lado direito, e claro que isto é apenas uma parte da poupança, porque só tem os depósitos e produtos de retalho do Estado, portanto não tem produtos de rendimento variável, digamos assim, mas olhando apenas para esta parte, aquilo que se verifica é que os depósitos estão bastante acima, os depósitos, portanto, esta fasquia da poupança financeira se mantém bastante acima dos níveis de 2019. Em 2019 rondava os 84% do PIB. Neste momento, portanto, em fevereiro, em fevereiro de 23, situava-se em 91% do PIB, portanto, acaba por ser um fator de suporte. Relativamente à poupança, portanto, a taxa de poupança reduziu bastante e tem sido naturalmente um suporte do consumo privado. No entanto, não me parece que esteja em níveis, não nos parece que esteja em níveis já demasiado baixos ou que apontem para algum problema mais à frente, na medida em que em 2022 a média da taxa de poupança foi de 6,1%. Portanto, isto compara com o histórico que em 2019 era de 7,2, ligeiramente superior, mas não muito distante, e a média histórica de 15 a 19 era de 6,8. Portanto, digamos que a taxa de poupança tem estado a descer, mas não tem sido um declínio excessivo. Agora, como a Roberta referiu, a poupança acumulada durante o tempo da pandemia está bastante esgotada, digamos assim. Portanto, o impulso que vem do recurso a essa poupança também estará bastante esgotado e, portanto, para a frente, nós admitimos que o consumo privado terá um comportamento bastante mais contido, bastante mais reduzido do que em 21 e 22, em que aumentou acima dos 3% em termos reais. Portanto, este ano ah, nós, eh, nós antecipamos uma moderação
do contributo das famílias, mas à partida será uma situação mais ou menos temporária, atendendo a que os balanços são bastante mais saudáveis, como eu já referi. Depois, olhando para as empresas, e em particular para os obstáculos ao investimento, portanto, o que é que vai acontecer, ao investimento, o que nós verificamos, olhando para o mês de janeiro, é que os obstáculos estão sensivelmente, em níveis, portanto, em níveis relativamente médios, digamos assim, ligeiramente mais altos do que os de janeiro dos últimos 5 anos, mas não muito mais elevados, e as preocupações estão bastante mais repartidas. Portanto, observa-se uma redução da preocupação com os estrangulamentos nas cadeias de valor, que é a barrinha cinzenta. Por outro lado, mantém-se, a referência à falta de pessoal qualificado, que é a barra azul, e surge pela primeira vez de uma forma um bocadinho mais evidente, as dificuldades de tesouraria como obstáculo ao investimento. Por outro lado, a falta de procura, portanto, a procura insuficiente é claramente, por exemplo, mais baixa do que era em princípio de 2021. Portanto, digamos que há aqui um conjunto de riscos percepcionados pelas empresas e que têm impedido, de alguma forma, uma maior vontade de investir, mas não há claramente um fator a apontar. Depois, olhando também para a parte estrutural dos balanços, o que é que nós podemos ver? Que também há mais resiliência do que no passado. Portanto, olhando em concreto para o endividamento das empresas, o endividamento está em níveis mínimos desde o início de 2000, mais ou menos, portanto está abaixo dos 100, desde 2005, 2003, e está em níveis portanto, inferiores à média da zona euro, portanto uma clara evidência de que as empresas estão mais resilientes. As empresas, o setor empresarial como um todo está mais resiliente do que no passado. Por outro lado, olhando para as aplicações financeiras, também tem havido alguma estabilização dos depósitos das empresas, portanto, têm-se mantido em níveis elevados. Observa-se desde final do ano alguma redução, o que estará em linha com a sua utilização para fazer face a aumento de custos, aumento de custos de financiamento, custos com materiais, custos com pessoal, etc. Portanto, um ambiente globalmente mais desafiante, mas continua, como se pode ver, bem, francamente acima de 2019 e mesmo 20 e 21. Depois, olhando para o setor externo, também se verifica portanto, bastante resiliência. O gráfico evidencia as exposições de bens de serviço, portanto, as de bens, a linha cinzenta, as de serviços, a linha azul, a ponteado o turismo e o conjunto de bens e serviços, a laranja, tendo como base, o final de 2019, portanto antes da pandemia, e aquilo que se verifica é que todas as componentes recuperaram bastante e os últimos, acréscimos, portanto, no ano têm sido também, foram também significativos, ou seja, houve um impulso de recuperação posterior à pandemia e houve ainda crescimento, portanto, crescimento em cima disso e, portanto, de uma forma bastante sustentada. Não só o turismo, como também os outros serviços e como também as mercadorias. E aqui no gráfico da direita temos um exemplo dos contributos para as exportações de mercadorias em janeiro, onde se verifica eh, para já bastante diversidade e o contributo importante das máquinas e aparelhos elétricos, por exemplo, dos combustíveis refinados, das indústrias alimentares e bebidas, do material de transporte. Portanto, há embora as máquinas e aparelhos tenham destacado neste mês, mas há mais ou menos um contributo distribuído por vários produtos que se tem evidenciado.
Depois, numa perspectiva de mais longo prazo, portanto, pondo a lente um bocadinho mais para trás, o que é que se observa? Que também na parte externa se tem verificado melhoria estrutural, portanto, uma melhoria que tem sido sustentada e que, e que implica, no fundo, que está por detrás do menor desequilíbrio externo, que acaba por ser aqui a linha azul do gráfico da esquerda, representa o saldo da balança corrente, e aquilo que se verifica é que o saldo da balança corrente não agravou muito em 2022, portanto não se afastou muito do equilíbrio, ficou apenas ligeiramente deficitário, apesar de se ter registado o maior déficit energético de sempre, portanto que foi de 4,4%, aliás de 4,9% do PIB. Portanto o déficit energético foi o maior de sempre. E, pela evolução das barras nas diversas cores, pode-se ver o que é que está por detrás. Por um lado, a verde temos representado o turismo, a mancha verde naturalmente está-se a expandir bastante e nota-se que está até com uma dinâmica em níveis superiores aos níveis pré-pandemia, mas não só. Portanto, os outros serviços também têm tido um contributo bastante positivo. E olhando agora para a parte deficitária, aquilo que se nota é que o déficit de outros bens, que não os bens energéticos, que é a cor azul clarinha, também é bastante mais baixo do que era nos anos antes da crise financeira internacional. E, portanto, todos estes fatores permitem que o desequilíbrio externo não seja tão forte. Portanto, e no gráfico da direita evidencia precisamente as melhorias entre o déficit de o que é que aconteceu entre janeiro de 2009, neste caso em que se verificou o período acumulado de 12 meses com o maior déficit corrente, que foram 12% do PIB, e a situação em final de dezembro. O que é que melhorou. E de facto houve um conjunto de fatores que contribuíram, não foi apenas o turismo e portanto, isto revela no fundo, maior resiliência da economia também por aqui e está por detrás da redução, da dívida externa, quer em termos brutos, quer em termos líquidos, e do déficit da posição de investimento internacional, que em final de 2022 estava em 83%, portanto era negativo em 83% do PIB, portanto é um mínimo desde 2007. A dívida externa, quer bruta, quer líquida, também desceu bastante, portanto a dívida líquida, por exemplo, fechou o ano em 68% do PIB, que face a 65% em 2007. Portanto, digamos que estamos em termos de balanço da economia como um todo em níveis bastante mais equilibrados. Passando agora para a inflação, tal como a Roberta disse, também em Portugal os níveis têm sido muitíssimo elevados. Aquilo que se verifica é portanto, que as melhorias que houve desde os máximos de 2022 se devem muito ao complemento do preço da energia e enquanto a taxa de inflação core, portanto, as componentes mais estáveis têm maior inércia, portanto, revelam maior resistência à queda. Nós vamos fazer uma alteração nestas previsões também, mas serão ajustamentos ligeiros, portanto, que possivelmente em 2023 o ano terminará com, com uma inflação global que poderá ser um pouco mais baixa, mas a taxa de inflação core poderá ser um bocadinho mais elevada. E como referiu a Roberta, aqui permanecem riscos que têm a ver sobretudo com o comportamento da energia nos meses de inverno. Depois de destacar que portanto, por enquanto ainda são muito ligeiros os sinais de abrandamento das tensões que existem no índice subjacente, portanto, cerca de 50% do cabaz tem taxas de inflação superiores a 5%, que são
que é a zona amarela, laranja e vermelha, e aquilo que se verifica é que é uma situação que de facto não tem alterado, portanto, não tem alterado grandemente. Verificam-se bastantes expressões, aquilo que olhando para, portanto, analisando o comportamento do nosso semáforo, aquilo que se conclui é que entre outubro e fevereiro, cerca de 10% do cabaz, teve taxas de inflação superiores a 20%, que são aqui a zona vermelha. Em março, aparentemente, houve ali um retrocesso, tem que ser confirmado, mas quer dizer, olhando para estas componentes, para o nosso semáforo, por enquanto não ficamos descansados e, portanto, queremos ver as zonas mais vermelhas a reduzir, e só aí é que estaremos mesmo perante a redução deste risco de inflação. Aqui no gráfico da direita é evidente a pressão ascendente sobre os produtos alimentares não transformados, continuam com taxas de variação de preços em torno dos 20%, e por outro lado, a forte redução dos preços da energia. Depois um breve olhar pelo mercado de trabalho. Portanto, o mercado de trabalho é bastante, mostra-se bastante resiliente, portanto, a população empregada está próximo de máximos, e mesmo a taxa de emprego que mede a população empregada relativamente à população que está em idade de trabalhar, digamos assim, está em níveis bastante elevados. Portanto, está em cerca de 56,5%, fechou o ano passado em 56,5%, quando, por exemplo, entre 2011 e 2015 esteve sempre abaixo dos 50, e portanto está em níveis bastante confortáveis. Depois, o que é que se verifica também? Houve um aumento dos contratos permanentes, portanto o mercado de trabalho está também mais resiliente, uma melhoria do nível das qualificações, com um aumento do peso da população empregada com ensino superior ou secundário e pós-secundário, uma redução das dos trabalhadores com qualificações mais baixas, que são as barrinhas azuis. Por outro lado, continua a haver alguns sinais de escassez de mão de obra, portanto, as vagas de emprego por desempregado reduziram um pouco no último trimestre de 2022, mas ainda estão em níveis muito elevados, como podem verificar. E estas vagas de emprego continuam superiores àquelas que se verificavam em 2019, praticamente em todos os setores, mas nota-se mais, portanto, mais ofertas de emprego no comércio, em atividades administrativas e também no alojamento e restauração, são alguns exemplos. Por outro lado, pronto, apesar de toda esta resiliência, existem alguns sinais de inversão. Portanto, o desemprego registado no IEFP, no Instituto de Emprego e Formação Profissional, tem vindo a aumentar, embora, como podem verificar aqui numa série com uma perspectiva longa, esteja a aumentar, mas está em níveis ainda muito baixos. E a taxa de desemprego, finalmente, também está com alguns sinais de aumento, mas em níveis muito confortáveis. Portanto, confortáveis de início de década de 2000. Portanto, a taxa de desemprego está com alguns sinais de aumento, mas não é muito preocupante por enquanto. Por outro lado, tem havido uma redução da população inativa, ou seja, pessoas que estão em idade para trabalhar e que antes estavam fora do mercado, agora entraram no mercado. Isso traduz-se num aumento da taxa de participação, que aumentou ligeiramente em termos totais, e olhando para a sua distribuição por faixas etárias, nota-se curiosamente que são os trabalhadores, ou as pessoas com idade um pouco mais velha, portanto acima dos 45 anos, que entram no mercado de trabalho. Por um lado, isto é um sinal positivo, é sinal de que as pessoas consideram que o mercado está forte e, portanto, está atrativo e decidem participar. Por outro lado, também, dado o aumento da população ativa, também
significa que se por acaso, se as empresas reduzirem o seu apetite por novas contratações, a taxa de desemprego poderá ter aqui uma resposta mais rápida, mas como já vimos, estamos ainda em níveis baixos e confortáveis. Por outro lado, olhando para o mercado imobiliário, que levanta sempre algumas questões e bastante atenção, na medida em que este é um mercado em que em vários países do mundo desenvolvido tem estado sujeito a alguns riscos, portanto há vários países com sinais de desequilíbrios importantes. Portugal também registra alguns sinais de sobreaquecimento, digamos assim, por exemplo, nos rácios de acessibilidade, que comparam os preços do imobiliário residencial com os rendimentos dos residentes, por exemplo. Hum, e nós, por isso, resolvemos trazer aqui a nossa perspectiva para o mercado português. Portanto, a nossa perspectiva é de que o mercado está a abrandar, vai sobretudo abrandar via menor atividade, digamos, menores operações, menor nível de vendas e, portanto, haverá aqui lugar para digamos, um soft landing, um abrandamento ordenado que poderá, ah, que em termos de valorizações não deverá ser muito significativo. Portanto, nós já estamos a assistir a essa desaceleração. Vem aqui no gráfico da esquerda que o número de fogos vendidos, ah, que em 2021 e 2022 ultrapassava os 41.000, no último trimestre, nos últimos 3 meses, cujos dados são conhecidos, já apenas superavam um pouco mais dos 35.000, portanto há menos casas transacionadas, digamos assim, mas ainda assim aquilo que se verifica é que face à média histórica de 2018 e 21, que é de 36.000 casas vendidas por trimestre, continua em níveis muito próximos, digamos. Por outro lado, nota-se que on os locais onde estas transações mais caem são aqueles onde está presente, onde há mais turismo também e mais presença de não residentes. Hum, Portanto, apesar destes fatores que constituem, no fundo, o risco e a questão dos rácios de acessibilidade e mesmo a questão da proporção de financiamento que em Portugal se faz a taxa variável, nós consideramos que o mercado não deverá abrandar e corrigir de forma ordenada, hum, portanto, devendo isto verificar sobretudo através da redução das transações e não tanto das valorizações. Depois, neste contexto, é importante também olhar para o mercado do crédito à habitação e aquilo que nós temos vindo a observar no financiamento de crédito à habitação no mercado como um todo, é que tem havido também um abrandamento das operações de crédito à habitação, o que está em linha com o forte aumento dos custos de financiamento deste tipo de produto e, portanto, as novas operações descem, mas ainda assim, como podem verificar aqui pelo gráfico da esquerda, em comparação com a média histórica, ainda, digamos que o mercado continua ainda bastante robusto e bastante dinâmico. Nesta perspectiva, portanto, parece-nos que é previsível que esta tendência de abrandamento no financiamento se mantenha, mas aqui também é importante ter em conta que este não é um dos fatores chave, digamos assim, de propulsão do mercado imobiliário. Portanto, olhando para a parcela de operações que são financiadas com crédito à habitação, aquilo que se verifica é que no passado, portanto, antes da crise financeira internacional, chegou a superar os 80%, neste momento é cerca de metade. Ou seja, o mercado está muito
está muito menos alavancado do que no passado e, portanto, isso também acaba por ser um bom sinal, um sinal de resiliência face ao grande aumento de taxas de juro que se verificou, desde o ano passado. Finalmente, e eu creio que não estou muito atrasada, olhando para a parte orçamental, aquilo que se verificou em Portugal é que, portanto, o saldo, orçamental, o déficit que está representado na na no gráfico da esquerda, em termos, pelas barrinhas cinzentas, em 2022 se situou em -0,4, portanto foi bastante, inferior àquilo que o executivo esperava portanto, às previsões oficiais e mesmo às previsões da maior parte dos analistas que acompanham a economia portuguesa. Portanto, foi um bom desempenho neste nível, neste aspecto que o déficit não foi muito elevado, o que permitiu que a dívida pública reduzisse bastante, face aos níveis máximos que atingiu em 2020. Portanto, segundo o gráfico que a Roberta apresentou nas principais economias, se bem se recordam, apresentavam um aumento, de uma forma geral, dos rácios de dívida pública ou uma redução muito ligeira. Portugal foi dos países em que a dívida pública mais reduziu face aos níveis da pandemia. E isso tem uma compensação, e essa compensação faz-se sobretudo pagando menos pelo financiamento externo, e observando o spread de dívida portuguesa face à dívida alemã, portanto, se virem no último ano, pelo menos, portanto, está à volta dos 80 pontos, ou um pouco acima disso, enquanto, por exemplo, Espanha está a pagar neste momento à volta dos 100. Portanto, Portugal tem pago claramente abaixo, tem-se financiado abaixo de Itália e também abaixo de Espanha, que é uma novidade face aos tempos anteriores à pandemia. Portanto, isto acaba por ter algumas consequências positivas para toda a economia. Depois, olhando para o programa de estabilidade que foi apresentado há pouco tempo, o que é que nós podemos observar? Por um lado, que em 2023 se espera que a política fiscal seja um elemento de suporte, que dê algum suporte à atividade, o que acaba por ser um fator positivo perante todas as outras questões, todos os outros riscos, nomeadamente o grande aumento de taxas de juros e a persistência de inflação. Portanto, o executivo tenciona manter o déficit em 0,4, o que, dado o crescimento que está implícito no cenário do governo, significa que a política orçamental será de suporte, porque um crescimento económico tão forte, sem políticas de suporte, implicaria que o déficit reduzisse bastante. Portanto, nesse sentido, a política será de suporte. Por outro lado, no gráfico da direita, vemos como houve uma revisão dos encargos anuais com juros e neste momento, portanto, embora portanto, este aumento está ponderado já está ponderado nesta projeção de déficit, portanto, este programa de estabilidade assume uma perspectiva mais cautelosa. Finalmente, o detalhe das nossas previsões macroeconómicas. Eu chamo a atenção que as nossas previsões estão sempre disponíveis na nossa publicação mensal, na informação mensal, que é divulgada todos os meses, como o nome indica. Neste momento, o nosso cenário está sob revisão. Ah, 2023, em concreto, o PIB vai ser revisto em alta, possivelmente o 24, pelo menos, será revisto em ligeira baixa, mas o que é importante aqui referir é que, independentemente
deste quer dizer, trata-se sobretudo de ajustamentos ao cenário, não se trata de novas narrativas, trata-se apenas de ajustamentos e, portanto, não estamos à espera que, por exemplo, que em termos do crescimento acumulado, possivelmente vai se manter, portanto, no triênio vai se manter semelhante àquele que estava presente aqui neste cenário. Portanto, será um ajustamento, não uma alteração de narrativa.